Pronto. O que eu vou apresentar aqui é um misto de interesse pessoal, história e de alguns trabalhos cruzados que efetivamente começaram há muito tempo, não propriamente em 90, mas se calhar o meu interesse começou em 94. E recordo-me com o Gonçalo e com outros observadores já mais antigos, hoje na casa dos 40, 50 anos, quando nós andávamos, sobretudo no Alentejo e para o Algarve, na altura vivia em Lisboa, e o Gonçalo também, discutíamos muito estes assuntos, porque estávamos a entrar na nossa idade adulta e tínhamos passado os anos 80 que foram bastante, enfim, foi o início, vá lá, em que teve algum impacto mediático as preocupações com as espécies exóticas. Se calhar às vezes os atores não seriam aqueles que seriam os mais espetáveis, e se alguns de vocês, os mais velhos pelo menos, se recordam, nos anos 80, um pouco, uma certa, ao crescente aumento da importância da indústria silvicultora e da indústria associada à pasta de papel, muitos terrenos, muitos deles antes agrícolas e depois que passaram a ser florestais, começaram a ser ocupados sobretudo por eucaliptos, não é? E sobretudo aqui no norte, mas um pouco por todo o país, mas no norte teve de facto uma maior visibilidade. A primeira imagem que vem alguns militares da GNR é de um famoso acontecimento no concelho de Valpaços, no distrito de Vila Real, em que a população local revoltou-se contra a eucaliptização das suas terras e acabaram por ser bem-sucedidos nessa sua tarefa. A outra imagem é numa serra da Bureira, não sou capaz de dizer bem, no distrito do Porto, portanto, também aqui com grande participação. As associações ambientalistas tentaram não estar muito presentes, mas, por exemplo, eu sei que nesta manifestação houve vários autocarros de apoiantes da Quercus, naquela altura estava sobretudo baseada no Porto, e que foram para aqueles locais, encheram os bulldozers. Portanto, eu fui influenciado por esta estética um pouco quase não expectável, não é? Num país em que as manifestações, tínhamos acabado de sair do período PREC, ainda era relativamente recente, em que tudo acontecia à volta de Lisboa, não é? E apareceram manifestações do mundo rural contra uma coisa, sobre espécies exóticas, contra a eucaliptização, liderado por grandes empresas, não é? E, portanto, tem o seu parte de romantismo, mas que influenciou, acho, para algumas pessoas da minha geração e que me faziam pensar no assunto. E eu tinha o contexto, apesar de eu viver em Lisboa, e tinha o contexto da terra familiar, que era que a minha, não é? No distrito de Viana do Castelo. Isto são imagens tiradas hoje, mas na altura, felizmente, não era assim, mas já estava preparado para ser assim, não é? Ou seja, vem aqui uma imagem que é relativamente perto da casa, que era dos meus avós e que hoje é dos meus pais. É uma terra, isto é muito perto da A28, destas imagens não se vê, mas a A28 está a 500 metros destas imagens. Vem uma coisa que outrora era baldios, terrenos usados, a minha família tem vários terrenos ali abandonados, e portanto com o progressivo abandono do mundo rural e o facto de existirem algumas espécies exóticas que eram usadas, o meu avô paterno foi das pessoas que fomentou a plantação de eucaliptos na aldeia, não é? Porque via que era uma espécie que tinha de facto algum interesse e alguma capacidade económica e de criar riqueza para as pessoas. E só que é que os fogos florestais, o abandono agrícola, criou este caldo de desordenamento em que os próprios eucaliptos que lá existem estão abandonados. Como vocês podem ver, é uma área absolutamente degradada, que tem ainda outras espécies ainda muito piores no subcoberto ou nas zonas onde não tem árvores, como por exemplo várias espécies de acácias, mas sobretudo nesta zona agora a Áquia cerícea, que é uma espécie realmente muito preocupante. Pode-se ver aqui nesta imagem, elas aqui estão um bocadinho queimadas pelo frio das últimas semanas, aqui na região do norte litoral, mas é uma espécie que domina por completo. Quem conhece o fim da A28, antes de entrar no concelho de Vila Nova de Cerveira, é uma área que está absolutamente degradada por esta espécie. Portanto, isto foi o meu contexto que me fez alertar para este problema, não é? E que gradualmente, mesmo depois com as aves, e com o aparecimento de algumas espécies exóticas na avifauna portuguesa, acabaram por influenciar um pouco a evolução da minha carreira e dos meus interesses pessoais. Bem, nós aqui temos que definir algumas coisas, isto assim às vezes não é muito claro, não é? E depois com o domínio da língua inglesa ainda há mais dificuldade às vezes em estabelecer fronteiras, o que é uma coisa e o que é outra. A definição de espécie exótica, como o próprio nome
parece indicar, digamos, uma espécie que está presente ou pode vir a ser introduzida e que não é nativa, não é natural da região em que nós estamos a observar. Imagina o biclacre, é o exemplo mais clássico da nossa fauna, não é? Em que é uma espécie afrotropical, portanto, como o próprio nome origem indica, tem uma origem em África, não é? E algumas ilhas adjacentes, como por exemplo São Tomé e Príncipe, onde há uma subespécie diferente, e portanto é o oposto da nativa, alóctone, não é? Portanto, parece simples, não é? Quando entramos para outros domínios associados na área das ciências biológicas e da área das invasões biológicas, este conceito de invasões biológicas também é um bocadinho complexo, porque uma invasão biológica não é necessariamente só provocada por uma espécie exótica. Imaginem, por exemplo, o caso da rola turca, apesar de ser objeto de muitas teorias especulativas, é uma expansão que em grande medida é natural, ainda que tenha provavelmente sido ajudada pelo meios de transporte artificiais, como navios celeiro, por exemplo, etc. E não foi por acaso que os primeiros registros foram, sobretudo na zona do Porto, embora não seja impossível a ter entrado pelo Minho e só ter sido depois detectada, ter entrado pela Galiza e só ter sido detectada depois no Porto no final da década de 70, mas a sua expansão é uma situação típica de invasão biológica rápida e que pensa-se que ocorreu a partir da sua área mais restrita da Índia e que foi favorecida, é outra teoria especulativa, pelas invasões otomanas, creio que no século XIX. E, portanto, progressivamente foi-se expandindo até chegar a muitas outras zonas. Quando chegou aos Estados Unidos, por exemplo, às Américas já é diferente, não é? Aí teve provavelmente um auxílio também de navios e por aí foi. Portanto, mas em espécie invasora tem sempre uma carga muitas vezes negativa, ou seja, aquela discussão típica, voltando outra vez ao mundo das plantas, o eucalipto é ou não invasor? Bem, muitas vezes é considerado que não é invasor, é uma espécie exótica e que não invade, não tem uma situação fora do seu povoamento florestal, como nós dizemos em silvicultura, ela não se vai expandir para outras zonas, não sei. Isso é falso, não é? Embora possa variar de zona para zona, aquelas imagens que vocês veem ali demonstram precisamente o contrário. Ela tem um caráter invasor, não é como as acácias, efetivamente, ou como as áqueas, mas de facto pode em algumas situações ter um caráter invasor e de degradação dos ecossistemas. Embora também é preciso observar que aqueles ecossistemas ali que vocês viram, que estão, digamos, no sopé da Serra da Águeda, eles próprios já estão degradados há muito e, portanto, também não podemos dizer que a situação sem eucaliptos seria necessariamente muito pior, muito melhor. Enfim, o comércio, digamos, é quase uma coisa tão ancestral como a cultura humana, não é? Se nós pensarmos, por exemplo, a expansão das várias espécies que hoje são chamados pets, não é? Portanto, espécies domesticadas, como, por exemplo, os cães ou os gatos, quer dizer, a sua expansão pelas culturas humanas obrigou a um comércio, a trocas comerciais, muito intensas ao longo da história, não é? E hoje começa-se a perceber isso, com os estudos genéticos associados, não é? Determinadas raças que podem estar aqui, podem ter vindo de sítios o mais longínquos possíveis, e mesmo ao lado pode haver outra raça de cão que pode não estar necessariamente relacionada com essa geografia. E, portanto, nós temos aquelas imagens sempre um pouco até dos piratas, não é? E dos reis, que tinham sempre animais exóticos. Portanto, isso faz parte, não é? Das culturas, de várias culturas ancestrais, e sempre existiu, não é? E isso, digamos, isto aqui como um pequeno preâmbulo. E também há aquele comércio menos, se calhar mais formal, mais antigo, por exemplo, isto são imagens minhas, do Museu de História Natural de Viena, da Áustria, em que, sobretudo no pós-Renascimento, houve um comércio muito intenso para enriquecer as coleções biológicas dos museus de história natural, umas coleções privadas também da realeza, etc. E aqui mostra as duas espécies, uma aparentemente extinta, que é o Campophyllus principalis, o Ivory Woodpecker, penso que é assim que se chama em inglês, e este exemplar foi colhido nos Estados Unidos. Portanto, reparem que nessa altura houve uma grande necessidade, e outro é o chamado Night Parrot, é o coapo, acho que é assim o nome em Maori, Strigops abroptilis, que eu no Museu de História Natural de Viena vi mais exemplares embalsamados, claro, que devem representar hoje, se calhar, na altura deviam representar 10% da população viva
o equivalente a 10% da população viva, não é? Uma espécie que diminuiu bastante, sobretudo devido às alterações de habitat, e depois as espécies exóticas introduzidas, sobretudo, não necessariamente só, pelos colonos europeus, não é? E, portanto, acabaram por ficar limitados a pequenas ilhas. Pronto, isto levou-nos àquilo que muitos de nós conhecemos hoje, não é? Um comércio mais massificado, como muitas outras facetas das nossas vidas e das atividades humanas no século XX e no século XXI. Tudo se tornou mais massificado pela grande capacidade de transporte e de comunicações entre regiões, não é? Isto são várias imagens diferentes, quase todas respondendo a comércio legal ou ilegal, dependendo das circunstâncias, como vemos ali, por exemplo, catatuas dentro de garrafas de água não é certamente comércio ilegal. A única imagem aqui que é minha, que não é, digamos assim, retirada da internet, é esta aqui no centro e em baixo. É uma cidade, em Tijuana, no México, em 2005. Eu estava a viver nos Estados Unidos durante um período curto de tempo e fui ao México com a minha mulher, e achei graça que numa fronteira tão controlada e tão problemática e com fama de ser a fronteira com o maior tráfego de pessoas terrestre a nível mundial, recordo-me de que a primeira surpresa que tive no engarrafamento, tudo muita segurança de um lado e do outro, tudo muita preocupação, os americanos, não é? E portanto as pessoas que vinham do norte e passavam para o sul eram logo surpreendidos por este senhor, e provavelmente haveria outros com papagaios à venda em plena autoestrada, sem qualquer tipo de preocupação das autoridades mexicanas, e imagino que se calhar não fosse assim tão difícil passá-los para os Estados Unidos. Portanto, obviamente ilegalmente, não é? O México neste momento representa um país em que não só porque passa muita coisa da América Central e da América do Sul ilegalmente para os Estados Unidos, mas também porque há uma certa apetência, digamos assim, isto é o que se diz, eu não sei se isto é efetivamente assim, dos traficantes de droga por terem animais exóticos, não é? Caros e portanto, às vezes é tudo assim um pouco imprevisível como as coisas acontecem. Mas pronto, foi uma surpresa muito grande, não é? Na altura, quando vi isto, o senhor estava completamente à vontade, sem qualquer tipo de preocupação, ninguém o chateou. E vamos agora falar, assim, de um tom genérico, quais é que são os problemas que o comércio, neste caso de aves, não é? Mas isto pode ser alargado às outras espécies que a gente ouve falar até mais a miúdo, como os rinocerontes, até os abutres às vezes, etc. É tudo muito dinâmico e às vezes há absolutas surpresas sobre o que pode acontecer. Um dos impactos do comércio, aquele mais evidente e que todos nós sabemos, é o impacto que tem sobre espécies ameaçadas, não é? Este é o caso do Psittacus erytacus, que é um papagaio africano, não é? Muito caro, muito raro, portanto a sua população tem sido muito dizimada, principalmente pela destruição do habitat, mas também pelo comércio. Eu lembro-me que há coisa de 7, 8 anos, já não consigo reportar muito bem, vi uma ave destas no Loures Shopping, em Loures, que custava proximamente, salvo erro, 1000 euros, não é? 1000 euros. E um dos poucos sobreviventes do comércio aqui no país, que é aqui um comerciante, que é o Alves Pets, ou Pet Alves, aqui de Vila Feira, do Distrito de Aveiro. Ele produz legalmente estes bichos em cativeiro, mas mesmo assim custam 700, 800 euros, não é? Portanto, isto é um bicho muito apreciado, não só pela sua beleza e inteligência, mas também aquelas penas vermelhas na cauda que vocês podem observar, são bastante apreciadas em alguns contextos, feitiçaria, cerimónias assim, vou-lhe chamar esquisitas. Outro aspecto que o comércio tem, que a gente facilmente pode, é quando há uma apetência por espécies raras e que muitas vezes têm também distribuições reduzidas. Isto é particularmente verdade em ecossistemas insulares, não é? Ou espécies que até podem ter distribuições grandes, mas que ficaram confinadas a pequenas ilhas e a meios muito pequenos, não é? Isso pode efetivamente ser um problema, não é? E depois, e este é outro caso, um clássico, não é? Que tem todo o historial de colonização e de expansão europeia, é o famoso Petroica traverso, o pisco preto das Ilhas Chatham, na Nova Zelândia, fica sensivelmente a 500 ou coisa assim de quilómetros a oeste de Christchurch, na Ilha do Sul,
E é muito enigmático porque foi uma população, era uma espécie que, sendo bastante próxima geneticamente, salvo erro, do Petroica australis, acabou por evoluir e especiar nesse pequeno arquipélago. E aparentemente era mais comum na Ilha Maior, mas acabou por ficar confinada a duas ilhas menores, que é as Miggery, a Little Miggery. E nos anos 80 só existia, salvo erro, 6, 7 aves, houve uma altura em que já existia uma única fêmea fértil. Penso que é este indivíduo, já não me recordo se era Evergreen, acho que era Evergreen, e que os serviços de conservação da Nova Zelândia conseguiram um programa verdadeiramente espetacular e que foi documentado numa famosa série televisiva que passou também nos anos 80, 90, que era Wild South, que passou no RTP e que conseguiu que a população chegasse ao que hoje é cerca de 200 ou 300 aves, apesar de haver problemas sérios, muito prováveis de consanguinidade e de um bottleneck populacional bastante relevante. Mas é um caso de sucesso liderado pelo Don Merton, um ornitólogo neozelandês que já faleceu, em que uma espécie ficou confinada devido a várias situações. Uma delas era a introdução de outras espécies de aves, nomeadamente o estorninho malhado europeu, os estornos vulgares, predava os ovos e as pequenas crias. A vegetação também foi alterada por introdução de outras plantas e, portanto, acabou também por induzir alterações importantes no habitat. Felizmente, conseguiu-se reverter um pouco a situação, mas não sabemos a médio e longo prazo se essa situação é verdadeiramente revertida ou não. De qualquer maneira, é o exemplo, quando há vontade e dinheiro, é possível fazer alguma coisa por determinadas espécies. Este é um belo exemplo, não é? E esta fêmea é espetacular, não é? Conseguiu recuperar uma espécie com o esforço humano. E depois passamos ao exemplo do mais clássico de Portugal, não é? Que o Gonçalo certamente, e aqui os ornitólogos mais observadores de aves mais antigos, que o biclacro, sendo já comum, sobretudo na região centro e um bocadinho no sul, não era assim tão comum como é agora em quase todo o território, não é? Portanto, e o biclacro também tem dado, enfim, muita polémica, um bocado romanceada às vezes, inclusive em alguns dos meus trabalhos, porque há muita especulação sobre o que realmente aconteceu, visões contraditórias, aquilo que está escrito parece que não é bem verdade às vezes, não aconteceu bem assim, e eu recordo-me de ter falado com algumas pessoas, penso que o Gonçalo se calhar até se lembra melhor disso, que aquilo que o Xavier escreveu na Siona Pica não seria bem assim, tanto foi assado, que foram libertados de propósito. Bem, se calhar foi um misto, foi um período complexo da história portuguesa nos anos 60, quando ele efetivamente foi introduzido pela primeira vez, em que havia um tráfico entre as ex-colónias, não é? E devido à guerra militar, o meu pai, que teve duas comissões, uma em Angola e outra em Moçambique, diz-me que nos barcos cabia literalmente tudo. As pessoas só não traziam aquilo que não cabia, porque se houvesse um elefante, traziam um elefante. E, portanto, que havia muito comércio informal de animais, de colonos que vinham, de militares que traziam, era uma grande confusão. E, portanto, temos esta coisa surpreendente que eu fui acompanhando, e daí está a importância de reportar os nossos dados. Hoje temos o eBird, há outras plataformas também, mas o eBird é aquela que para nós é claramente mais natural, e parte disto só foi possível porque eu e outras pessoas compilámos isto na altura no SEMPA, não é? No Atlas, os registros, contactámos pessoas para fazer isto e aquilo, foi um grande esforço, mas há pessoas como eu que estão a pôr, como o Gonçalo também, pusemos os nossos, ou estamos a pôr os nossos dados todos antigos no eBird, permitiu o mapeamento, o rastreamento do que é que aconteceu efetivamente da evolução desta espécie. Portanto, nós íamos para o campo, mesmo que às vezes só assim fazendo umas listas assim um bocado caóticas, sem grande método, mas mesmo assim é útil, porque reportando as coisas nós não sabemos como é que daqui a 20 ou 30 anos as populações vão estar. E, portanto, este é um belo exemplo de como a informação e a tornar os nossos dados visíveis para a comunidade pode nos permitir fazer coisas, não é? Pronto, e este é o caso do Biclac, portanto, eu comecei a fazer isto quase por acaso, não é? Pronto, apesar do meu contexto histórico, como referi há bocado, e, portanto, mas há cerca de 10 anos acabei por me focar mais nas questões ligadas com aves exóticas, não só aves exóticas, mas sobretudo aves exóticas e com o comércio, mas o Biclac tem sido sempre um pouco uma fonte importante de trabalhos na área de ecologia
E tem também, as aves exóticas também têm uma vantagem, que é permitiu de facto a criação, as aves e as espécies exóticas de maneira geral, a criação de uma área da ecologia muito dinâmica, não é? Em que é muito profícua, tem uma grande capacidade de antevisão das coisas, de criação de métodos e utilização de métodos estatísticos e matemáticos que até agora não eram usados em ecologia e que passam a ser. Portanto, é uma área muito criativa porque tem claramente um interesse, né? Claro, não é propriamente uma espécie muito emblemática, tanto quanto nós sabemos, mas há situações que não é assim, não é? Pronto, então vamos falar um pouco o que é o comércio dos animais e a sua relevância. Bem, como já aqui, digamos, falei, os seus problemas estão relacionados, por um lado, além de uma questão ética, não é? Que é sempre, que devemos sempre pensar o que é que significa retirar, sobretudo no caso dos animais selvagens, retirar um animal do seu habitat natural e trazê-lo para outro sítio meramente porque queremos ter numa gaiola ou o que seja. E isso, historicamente, sabe-se que pode, em determinadas situações, provocar a depleção de determinadas populações, que pode levar à extinção. E também pode ocasionar, muitas vezes, como é evidente, a introdução de espécies, como agora já documentámos, e quem vive, sobretudo na região de Lisboa, vê a quantidade de espécies exóticas que há neste momento no Val do Tejo, não é? E no Val do Sado. Portanto, é uma coisa bastante preocupante. Nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir, mas é de facto preocupante, né? A gente vai à história do Tejo e se calhar se pensarmos em muitas das aves que vemos em alguns períodos do ano, uma boa parte da biomassa dos números que vemos são de aves exóticas, né? Nomeadamente no caso dos passeriformes. Bem, com a questão do Covid e da pandemia também, não tanto com as aves, embora as aves tenham o aspecto da gripe das aves, mas se voltarmos àquele comércio um bocadinho diferente. Ainda esta semana vi um documentário sobre o problema dos mercados de animais na Ásia, não é? E que misturado com galinhas, gansos, patos, tudo e mais alguma coisa, havia lá uma série de periquitos selvagens ou produzidos já em cativeiro que estava misturado com aquilo tudo e que para a gripe das aves aquilo é um problema sério, não é? E portanto nós quando vamos à loja comprar alguma coisa não sabemos efetivamente o que é que estamos a comprar, não é? Porque apesar de na União Europeia, a não ser em condições muito concretas, ser proibida a importação de aves com origem selvagem, a gente sabe que isso em termos de documentação, sobretudo em países onde, enfim, o chamado law enforcement, ou seja, o controlo, o controle das situações ligadas a estas atividades é muito fraca ou inexistente, é muito fácil passar um papel ao contrário e dizer esta ave foi produzida em cativeiro e pronto, e passa normalmente. E portanto é um problema que temos de ter em conta as doenças, o Covid-19 não trouxe nada de novo, já se sabia que isso era um problema potencialmente sério, e depois vemos impactos societais que aí derivam da introdução de espécies, talvez no caso das aves não seja uma vez mais o mais problemático, mas se passarmos para o mundo das plantas é muito sério, não é? E quais é que são as soluções que a miúdo são mais frequentemente assinaladas para combater, resolver, mitigar este assunto? Bem, uma delas é as chamadas proibições. No caso concreto das aves, tem havido várias ao longo da história, não é? Por exemplo, os Estados Unidos proibiu alguns em 90 e qualquer coisa, mas que foi mais focado em termos de conservação, mas que, enfim, o seu efeito é hoje considerado relativamente baixo, embora seja um país que, de uma maneira geral, tenha uma aplicação da lei mais restrita, não é? Apesar de, como há bocado referi, não me parecia particularmente difícil que na fronteira de San Isidro, entre a Califórnia americana e a Barra Califórnia mexicana, fosse particularmente difícil passar aqueles papagaios. Estou mesmo convencido que seria mesmo muito fácil. Portanto, uma das coisas que fazem, e o mais conhecido recentemente, foi o ban europeu, que foi um pouco proporcionado pela gripe das aves. Portanto, isto aconteceu em meados da década dos 2000, quando a gripe das aves se tornou um problema. A União Europeia decidiu, salvo erro em 2005, 2006, tornou-se efetiva em 2007, que a proibição de aves com origem selvagem estava estritamente proibida. A não ser em situações muito concretas, por exemplo, sei lá, alguma troca de uma ave também é objeto de CITES, isso,
uma ave que vem de um museu, ou um zoológico num determinado globo e que há uma troca e vai para o outro, isso tem autorizações especiais e, portanto, é um bocadinho diferente. E depois há, portanto, há legislações regionais ou nacionais. A Espanha, por exemplo, tem um decreto real, como eles chamam, que proibiu as chamadas espécies mais, de serem comercializadas as espécies mais problemáticas, como, por exemplo, o Psittaco craméria. Acho que está proibido neste momento a sua comercialização em Espanha. Não sei se depois se é efetivamente assim. E pronto, o resto é o habitual. Críticas. Bem, as críticas nestas situações é mais ou menos como as outras. É um bocado como noutros produtos de origem selvagem, não só, que é, muitas vezes estas medidas são impostas por países ricos sobre países mais pobres, né, que têm normalmente alguma vantagem económica, pelo menos naquele tempo, de exportar determinados bens naturais, não é? Muitas vezes são muito importantes para a sua economia, e, portanto, que as proibições, muitas vezes unilaterais ou de blocos de países como a União Europeia, podem até ter um efeito contrário, que é um pouco o paralelismo com os estupefacientes e coisas assim. Ou seja, o proibir acaba por, muitas vezes, fazer que o preço no mercado ilegal aumente, não é? E, portanto, que até possa criar, em determinadas situações, não diria para todas, mas para as espécies mais valiosas neste caso, até possa ser ainda mais atrativo, porque se imaginemos que um papagaio custa 1000 euros, se passar a custar 2000, para quem quer viver disso de uma forma ilegal, pensa assim, bem, ainda me dá menos trabalho, pode ser mais difícil passar, mas ganho mais com menos bichos. E, portanto, tudo isto levanta sempre alguns problemas éticos e de comércio, e às vezes não é assim tão preto e branco pensar se a perspectiva proibicionista é necessariamente melhor em todos os contextos, não é? Sobretudo quando há populações pobres em determinados sítios que podem viver disto, e se calhar às tantas não seria pior trabalhar com essas populações ou dar-lhes alternativas para que elas possam ter uma melhor vida, não é? E isso nem sempre é assim muito simples. Bem, o que eu agora vos vou mostrar de uma maneira simples e o mais graficamente possível, sem entrar em grandes detalhes, não é? Foi também um bocado fruto do acaso. Em 2012 comecei a pensar com alguns colegas como é que nós podíamos analisar a nível global, digamos assim, o impacto e se havia algum sinal, apesar de empiricamente saber-se que havia, não é? por vários estudos de caso, como o Biclacre, não é? Claramente eles foram introduzidos, foram trazidos da África, não foi o acaso, não foi um contentor que num porto qualquer da Península Ibérica se virou ao contrário e que libertou todos os bicos lá, não foi isso, foi muito mais do que isso, foram largadas diferentes, continuadas, em vários momentos, não é? E depois foi o facto da espécie se expandir muito rapidamente e estar particularmente adaptada a vários climas que existem na Península Ibérica, que é essa parte também extraordinária, que às vezes a gente não parece ser tão óbvio, mas depois quando se começa a estudar a ecologia de uma determinada espécie começamos a perceber umas coisas. Bem, então o que nós quisemos fazer basicamente era perceber se havia algum sinal global entre o comércio das aves, por um lado, como um exemplo, não é? E a introdução de espécies e o seu sucesso, digamos assim. Mas basicamente é a sua introdução. Então o que fizemos basicamente foi agarrar na CITES, que é aquela convenção que a maior parte dos países mundiais é agora signatária, digamos assim, não é? E que é facultativa, e que basicamente tem uma lista de aves desde 75 que foi criada e que vai variando. Portugal não foi dos primeiros países a aderir, mas aderiu relativamente cedo, em 80, 81, assim uma coisa do género, portanto, aderiu bastante cedo a essa convenção e, portanto, nós somos obrigados a reportar aquilo que exportamos e aquilo que importamos. Basicamente é isso. Há muitos atrasos nessa documentação nos dias de hoje. Sabe-se que a informação, por vezes, não é muito fiável. Sabe-se que, muitas vezes, como disse há bocado, essa informação é adulterada, não é? E, portanto, não há maneira de verificar. Sabe-se até muitas vezes que, às vezes, há números, quando a gente vê, os dados são disponíveis num repositório da internet, e, portanto, são absolutamente acessíveis para qualquer pessoa que queira fazer qualquer estudo ou simplesmente olhar para os dados.
que às vezes os dados não combinam bem, porque temos um número ali, um número que sai, depois outro que entra, não sabemos porque é que há essa diferença. Imaginem, o Ghana exporta 20 aves imaginem, bico de lacre para Portugal, mas depois só estão cá 15. Nós só reportamos 15. Onde é que estão os outros 5 que morreram e foram atirados para essa expressão borda fora? Não se sabe. Há muitos problemas, mas é uma base global gigante, não é? E não é só aves selvagens, tem aves também, portanto tem as duas componentes, ou melhor, tem várias componentes, aves estritamente selvagens, aves estritamente criadas em condições, vamos dizer assim, controladas, e tem aquelas híbridos, situações híbridas. Vou dar um exemplo concreto. Imaginem o psitacos eritacos. Pode vir de estado selvagem para aqueles países que o permitem, a Europa já não permite, ou imaginem os periquitos, o periquito australiano, o Melopsitacus undulatus, não só porque a Austrália não permite grande comércio para fora e dentro do seu país, só ao nível interno, as aves comercializadas daquela espécie já não são de estado selvagem, por isso é que também há todas aquelas variações de cor que em estado selvagem são bastante raras ou inexistentes. E, portanto, todo o comércio dessa espécie, apesar de não ser reportada na CITES, porque não é uma espécie que seja objeto disso, mas imaginemos que fosse, seriam só de aves domesticadas, ou pelo menos de estado selvagem, seria um mínimo, lá está, a troca entre o museu ou coisa do género. E, portanto, o que nós quisemos ver, basicamente, foi estudar essa relação, importámos os dados, vimos as relações entre países, quem importa, quem exporta, vimos em globais. Outra coisa que eu queria falar aqui, às vezes, e voltando um pouco atrás, o conceito de espécie introduzida também tem sempre algum relativismo, não é? Histórico e de momento, digamos assim. Por exemplo, neste nosso trabalho, nós achámos que não fazia sentido, vamos imaginar assim, pelo absurdo, uma espécie que existe em Espanha que não existe em Portugal. Sei lá, por exemplo, o Lagopes muto, penso que é o mutos cá ou Lagopes cá em Espanha, não me lembro qual é que é a espécie. Se por acaso fosse introduzido, imagina, em Montezinho, que parece impossível, ou na Serra da Estrela, apesar de ser muito mais quente, e tivesse sucesso, por hipótese, poderíamos falar de uma introdução num contexto, vá lá, do momento, mas do ponto de vista histórico e biogeográfico não faria qualquer sentido, não é? Porque se calhar no passado, nomeadamente na Serra da Estrela e nas partes mais altas do Gerês, num clima mais frio, aquelas espécies estiveram ali muito provavelmente, não é? E por outro lado, são espécies que estão no mesmo contexto biogeográfico, não é? Região eurosiberiana, mediterrânea, que o queiramos chamar. Portanto, às vezes é assim um pouco, não quisemos ir por aí, portanto, limitámos as introduções, não é? Aquilo que consideramos espécie exótica, quando há uma mudança de contexto biogeográfico. Portanto, ou seja, no Paleártico tivemos um bocadinho de cuidado porque é uma área gigante, mas não consideramos, por exemplo, imaginem uma espécie do Brasil que tivesse sido introduzido na área tropical da Argentina, se fosse esse o caso. Não fizemos isso. Portanto, para não enviesar demasiada coisa, é discutível, obviamente, esta decisão, não é? Obrigou-nos a um esforço de ver as coisas caso a caso, não é? Em alguns países a situação foi um bocado mais chata, como os Estados Unidos, que tem vários contextos biogeográficos, não é? Com a Flórida claramente neotropical e com o resto da área neártica, basicamente, mas depois fomos para o Alasca e não temos outro. Há países grandes, dá-nos sempre mais este. Mas, por exemplo, no absurdo não fizemos isso. Uma espécie que está ali ao lado, no mesmo contexto bio, mas não há, por acaso, naquelas fronteiras não há, não fomos por aí. Pronto. E, portanto, basicamente o que nós quisemos saber, como é evidente, isto não abrange todas as espécies. Ou seja, nós aqui tivemos um problema que algumas das espécies que estão introduzidas e com populações estáveis em determinados países, uma que é bastante fácil de ver é os mainás, não é? Os acrodateres, nenhuma das espécies, tanto a cristatelas como como é que é a outra? Acrodoteres cristatelos e acrodoteres Tristis. Pronto. Duas bem-sucedidas, duas espécies bem-sucedidas em países diferentes, não estão na CITES. Portanto, são espécies que não há nenhuma importância de conservação, porque a CITES tem essa preocupação em termos de conservação. Não está preocupada se o comércio é muito intenso de pardais, por hipótese, mas não tem nenhuma relevância de conservação. E, portanto, essas espécies ficaram fora da nossa análise, o que limita um pouco o alcance. Bem, mas mesmo assim, ao longo da história, ainda são bastante espécies, não é? Então,
e o que nos permite, e reparem, isto para alguns grupos de espécies, como por exemplo os agapornis, são milhões de aves, não é? Reportadas, não é? Portanto, eu acho que não sei se é o ficheiro, e penso que é o ficheiro Rosecolis, ao longo de todo o percurso, são mais de 50 milhões de aves que estão reportadas. Imaginem aquelas que não estão reportadas, ou aquelas que são objeto só de comércio interno e, portanto, não aparecem na CITES. Portanto, nós extraímos esses dados e quisemos analisar isto a nível global, mas considerando dois períodos. O período de 95 de 2005, ou seja, o período em que começou em 95, não foi por acaso, é quando se considera que a CITES, os dados da CITES já eram mesmo quase globais e, sobretudo, já tinham alguma qualidade. Ou seja, já se sabia que, bem, a partir deste período podemos confiar mais. E corresponde um pouco depois do ban americano. E 2005 coincide com o ban europeu, que apesar de ele não se ter tornado completamente efetivo logo naquela data, notou-se logo, pela nossa análise, que havia um decréscimo brutal das transações, sobretudo com a Europa, que dominava, nesta altura, a transação entre aves e também com outros grupos. E depois o período 2006-2011, né? Ou seja, apesar do nosso trabalho ter saído em 2017, nós tivemos bastante tempo a amadurecer as coisas e, portanto, este segundo período é não só já um bocadinho antigo, digamos assim, já está um bocadinho lá para trás, mas também é um bocadinho mais curto. E, portanto, basicamente, foi isto que fizemos. Não vou entrar aqui pelos métodos estatísticos, quem quiser ter interesse depois pode ver no artigo, está disponível. E claro, pronto, como seria de esperar, isto é largamente dominado por duas grandes ordens, os passeriformes por um lado e os psittaciformes por outro. Não só o primeiro pela sua particular abundância e facilidade de transporte, o segundo também por ser uma ordem muito apreciada, valorizada, por serem inteligentes, todo o contexto histórico, não é? E por também serem relativamente fáceis de capturar, que também é um outro aspecto importante. E pronto, isto é basicamente o que eu já vos disse. Basicamente quisemos saber os fluxos de transações entre países, também entre regiões biogeográficas, tendo a priori decidir aquilo que pode ser considerado exótico ou não, não é? E basicamente é isto. E definindo as origens biogeográficas de cada ave, não é? Portanto, isto obrigou um esforço complexo, com uma equipa com pessoas de valências distintas. Pronto, o que vocês podem ver aqui nestes mapas, eles não estão assim muito pequenos, mas eu tenho ali um vídeo que vou tentar correr, que vocês já veem. Começando por baixo, não é? O que vocês veem, o que se vê logo é uma coisa como as decisões políticas, neste caso unilaterais, mas são o que são, não é? Da União Europeia fez com que basicamente, a partir de que a medida se tornou pública e visível, ainda que tivesse na altura um alcance ainda limitado, é que o comércio de todas as aves, mas também dos outros grupos, como os passeriformes e os psittaciformes e os chamados aliados, allies, não é? Aqueles grupos próximos ali que a gente pôs tudo no mesmo saco, tiveram uma queda brutal. Não é? O volume de aves é absolutamente gigantesca. A queda nos passeriformes, que são muitos e mais baratos, em regra, basicamente passou de muito para nada. Os psittaciformes, por aquele problema, por aquela situação que eu já vos descrevi, tem um valor acrescido, não decresceu tanta coisa, não é? E, portanto, ainda foi aquela parte do comércio que ainda conseguiu alimentar algumas das indústrias que vivem disso. Só para fazer aqui uma parte, em Dakar, que era o grande hub, talvez o hub principal do mundo, a nível global, não só para aves, havia 7 ou 8 grandes corporações, grandes companhias a operar lá em comércio e só subsistiu, pelo menos até há pouco tempo, uma. Não é? Todas elas colapsaram e foram à falência com esta decisão. Outro exemplo de como estas coisas às vezes que a gente vê noutro contexto, não é? Por exemplo, o Leotrix luteum, o roxinol do Japão. Eu também venho de um contexto familiar em que tive sempre muitas aves de cativeiro, por exemplo, cheguei a ter, o meu pai, pronto, a minha mãe, chegámos a ter, tanto em Lisboa como aqui em Caminha, mais de 20 roxinóis do Japão. Era uma ave, pelo menos dos anos 80 e 90, muito apreciada no mercado, cantam lindamente, são muito bonitos, são muito fáceis de manter, de tal maneira que na Holanda havia uma ou duas fábricas especializadas em produzir a comida deles, que é assim tipo um composto úmido que também é usado por outras espécies, não é? E que largamente estavam especializados e a sua utilização era para esta espécie de roxinol do Japão. E o que aconteceu é que essas duas fábricas, pelo que eu sei, desapareceram. Portanto, não aguentaram também a pressão. Portanto, houve aqui, de facto, impactos diversos, que é típico,
E como vocês podem ver, penso que vêem nos gráficos, basicamente, aproximadamente 70% do volume de aves, das transações de aves no mundo inteiro, era entre a região afrotropical, África, passando basicamente pelo Mali e sobretudo por Dakar, no Senegal, e para a Europa. E boa parte desse volume passava por Lisboa, sobretudo, Espanha, Itália, e depois também aqueles países ali do Benelux, nomeadamente a Bélgica, Holanda, a Alemanha, tem todos, portanto não se pensa que aqui é só uma coisa tipo sul da Europa, não, errado. Portanto, por exemplo, a Alemanha e a Holanda têm uma grande tradição em importar animais selvagens e aves, é um mercado muito dinâmico. E, portanto, os fluxos que vemos naquelas setas era a situação existente, é meramente é um agregado biogeográfico, não é? Só para percebermos o que é que vai de um lado, o que é que vai do outro. Com o ban europeu, da União Europeia em 2005, isso mudou radicalmente, não é? Portanto, os fluxos parecem mais dinâmicos, mas como vocês veem pela intensidade e pela grossura das setas, também mudaram de sítio. Portanto, as aves oriundas da região neotropical passaram a ter uma maior importância que não tinham antes. Intensificou-se o comércio para a América do Norte e também para o México, portanto, pensando assim, e também com a emergência cada vez maior das economias asiáticas, essa dominância também passou para leste, digamos assim, no nosso contexto geográfico. E houve outros hubs que se começaram a desenvolver mais, por exemplo, a África do Sul, sobretudo, tinha uma grande importância para psitacíformes, papagaios e afins, e parece que mantém alguma dominância inicial. Mas pronto, aí já me estou a estender um pouco. Eu não sei se consigo reproduzir este vídeo, mas é um pouco... Vocês conseguem ver ou nem por isso? Sim, está a passar. Sim, pronto, é só, enfim, uma coisa dinâmica que aconteceu o artigo, digamos assim, uma notícia a acompanhar, e o meu colega Rui Figueira, que é coautor deste trabalho, teve a inteligência e capacidade de fazer assim um vídeo com os mapas que eram estáticos, para explicar um pouco o que é que aconteceu até 2011. E pronto, é muito simples, nada de especial. E pronto, mas só para reportar um pouco com estes gráficos dinâmicos, isto era o que acontecia antes das restrições europeias, digamos assim. Portanto, como vocês veem, o comércio de passeriformes parece que era basicamente entre a África Ocidental e a Europa, não é? Passando ali muito de Lisboa. Claro, aqui há atenção que a CITES tem um problema, outro problema, não é? A CITES só funciona para Estados, ou seja, Estados centrais. No caso português, ou na Europa de uma maneira geral, não é um grande problema, mas quando vamos para países de grande dimensão, tipo, imagine, Federação Russa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, conta tanto a Califórnia como Nova Iorque. Nós, efetivamente, não temos maneira de saber o que é exportado, imaginem, para o leste, para a Nova Inglaterra ou para a Califórnia. Não há maneira de saber isso. Ou se há, nós não conseguimos lá chegar. E, portanto, é tudo centrado ao nível do país central, digamos assim. Não temos maneira regionalmente para saber o que é que se passa. É uma limitação importante, sobretudo quando países como os Estados Unidos, ou mesmo a Rússia. A Rússia não é tão importante neste contexto porque não há muita coisa introduzida, não é? Mas no futuro poderá haver. E, portanto, porque temos paradigmas diferentes, por exemplo, na costa leste e na costa oeste, no caso dos Estados Unidos, na Austrália, da mesma maneira. Os pescaticiformes é um comércio que tem um valor acrescentado distinto e, portanto, antes das restrições já era, digamos assim, parece aqueles mapas das companhias de aviação, não é? Portanto, há uma centralidade ainda que muito focada na Europa. Podemos reparar que ali na Ásia, entre o Japão, não percebo muito bem se é entre a China, também há alguma coisa, ou Hong Kong, não entendo muito bem onde é que é aquilo, não me recordo, mas reparem que já na altura a África do Sul tinha um aspecto importante. Portanto, neste aspecto a África Ocidental não era tão dominante como era para outros grupos. Bem, o que é que nós temos? Isto é só, não vou dar aqui, basicamente o que nós usamos nisto, isto foi uma ideia que veio na altura, no grupo começámos, uma coisa que estava a começar a usar em ecologia, sobretudo larga escala, era determinadas variáveis que eram muito usadas em telecomunicações e
fluxos, imaginem como é que análise de chamadas telefónicas, portanto, as empresas de telecomunicações precisam de saber, imagino, o Gonçalo deve saber isto melhor do que eu, precisam de saber, bem, vamos instalar ali, se numa região urbana não há grande problema em saber onde instalar, é só preciso escolher os sítios bons e está feito. Nas regiões mais remotas ou com povoamento mais disperso, é preciso saber qual é a dinâmica de comunicações, a priori, onde poderá haver mais situações, e também tem interesse em termos de tráfego, o que é que acontece entre este país, aquela região, isto e aqui, pronto. E nós usámos algumas dessas variáveis que eram usadas nesse contexto e pusemos e calculámos no nosso contexto de ecologia, pronto, não tem nada de absolutamente extraordinário. E o que nós quisemos saber, não entrando pela explicação aqui destas variáveis, é o que é que explicava se havia de facto um sinal do volume de comércio, dos fluxos de comércio e a introdução de espécies. Analisámos isto em 2 períodos e, de facto, até ao BAN notava-se um sinal perentório em que basicamente a introdução de espécies era explicada pela quantidade de aves. Ou seja, é quase trivial esta conclusão, não é? Isto é, havendo mais aves importadas de uma determinada espécie, o risco dela se tornar invasora, dela primeiro ser introduzida, mesmo que seja acidentalmente, e se tornar invasora, é maior. É linear, como é evidente, não é? Claro que estes mapas têm sempre algum problema, porque a qualidade dos dados é variável e existe aquela imagem ali poderosa da África, que é um tanto quanto estranha, mas vemos que há esse sinal forte, não é? Em países que têm de facto algumas introduções, não é? Isto pode estar inflexionado às vezes por alguns contextos, não é? Por exemplo, a Inglaterra às vezes é estranho que há espécies que nós, ou nas Ilhas Britânicas, que são introduzidas, mas já são lá muito para trás, e isso pode trazer alguns problemas. Dá-nos uma ideia do que havia de facto algum sinal. E depois, o que é que aconteceu depois? E, portanto, diluiu-se efetivamente esse sinal. Reparem que aqui, ali, a Groenlândia estar a preto não significa nada, não é? É só porque a Groenlândia ainda faz parte da coroa da Dinamarca e, portanto, leva a mesma cor da Dinamarca. É preciso, às vezes, olharmos com aquilo com esse cuidado. Portanto, aquela cor brutal na Groenlândia só significa que leva a mesma cor que a Dinamarca tem. Nota-se cá, de facto, uma diferença, ainda que o preto da quantidade seja importante, nota-se que há outras variáveis que começam, ou seja, assim, à medida que os fluxos diminuíram, sobretudo numa região, eles acabaram por tornar-se mais importantes noutras regiões que na Europa, mas, por outro lado, também se expandiram para outros sítios, não é? Porque, na prática, o comércio teve que se adaptar, ainda que fosse com um fluxo diferente, adaptou-se. E pronto, e isto, depois construímos um mapa de risco de invasão, não é? O risco de invasão, e basicamente é a tradução daqueles modelos numa medida probabilística de risco de uma espécie ou do grupo de espécies se tornar invasor. Basicamente tínhamos ali uma cor forte em tudo que era a Europa, também na América do Norte, e depois noutros países, como o Japão, a África do Sul, etc. Pronto, isto é quase um bocado de senso comum para quem anda à volta das espécies exóticas e das aves em particular, e nós reparamos que essa cor na Europa esbateu-se. Não quer dizer que a situação hoje seja essa, não é? Nós estamos a falar aqui, o que conta é quando é que a espécie se torna invasora, não é? E que a América do Norte e o México tornaram-se mais importantes, o que não me surpreende, e que há uns países asiáticos, portanto, há aqui basicamente uma preocupação, é que, bem, isto, se calhar deslocámos o problema que era nosso para outros sítios que se calhar até ambientalmente são mais sensíveis. E é um pouco essas as conclusões, não é? Portanto, basicamente, o que nós sabemos era aquilo que era um bocado expectável, não é? Existe claramente uma ligação evidente entre a introdução de espécies e o seu comércio, e, portanto, muitas vezes não é imediato, mas obviamente que se nós importamos determinadas espécies, algumas delas vão acabar por ser bem-sucedidas nos novos ambientes, porque ou vêm de contextos biogeográficos parecidos, ou mesmo não sendo necessariamente muito parecidos, têm capacidade de adaptação para se estabelecer. É o caso do biclacro, não é? Eu recordo que o biclacro, apesar de aos nossos olhos ter aquele ar tropical e a gente associar a África sempre um ambiente seco e quente, não é bem assim, não é? O Gonçalo, creio que já esteve na Etiópia, e há biclacro a 3.000 metros de altitude.
por muito calor que faça em algumas alturas do ano, nessas montanhas, 3.000 metros faz sempre frio em alguma altura do ano, não é? E também há picos de lago na África do Sul, a altitudes próximos dos 2.000, como por exemplo nos Panal de Johannesburgo, no norte, e, portanto, aí faz sempre frio, neva, e portanto, mesmo que a espécie tenha uma parte da sua área de distribuição em que seja bastante quente, ela é bastante tolerante ao frio, ou pelo menos algumas das suas populações são tolerantes ao frio. Aliás, um estudo que agora estou a participar aqui com uma equipa belga, de um colega, o Diederik Strube, temos estado a fazer algumas experiências com bichos capturados, não também que bichos comprados na Bélgica e bichos capturados aqui em Portugal, e o que os testes que nos têm dito, curiosamente, isto ainda é algo que estamos a desenvolver, é que parece que o calor é mais limitante para eles, para além do habitat, não é? Portanto, ele pode, obviamente que ele até poderia, por hipótese, estar no alto da torre, mas não há habitat, portanto não está lá a fazer nada, não é? Mas, curiosamente, parece que a espécie consegue aguentar temperaturas bastante baixas, relativamente bem, mas acima dos 30 graus torra e morre, não é? Portanto, parece ser mais sensível ecologicamente e biologicamente a temperaturas muito altas, portanto as suas proteínas degeneram muito rapidamente em situações de temperatura excessiva alta do que baixa. O que não deixa de ser interessante. A gente agora estamos a acabar aqui a experiência em Caminha e eles vão para o Algarve ver se há alguma diferença, entre os bichos que estão lá no extremo latitudinal português, não é? Que é um pouco o extremo latitudinal da Espanha, na Galiza, nomeadamente na província de Pontevedra, e um bocadinho na Corunha, eles já vão um bocadinho a norte, mas ainda não estão bem, digamos, na costa norte da Península Ibérica e na costa norte, tanto das províncias de Lugo, por exemplo, e da Corunha, ainda não estão estabelecidos. Poderão ser muito pontuais. Pronto. Portanto, a ligação é evidente. Por outro, a gente sabe que o comércio, para muitas espécies pelo menos, poderá contribuir, como já falei, para a redução drástica das suas populações, que pode levar até situações críticas, que pode conduzir até à extinção. E, portanto, isto leva-nos àquele problema, parece que estamos a falar de tudo e de nada, não é? Que é a importância de políticas coordenadas, não só a nível nacional, mas também a nível para-regional e para-nacional. E uma das preocupações que há com estas medidas unilaterais, como eu vos disse, é nós podemos resolver aqui o problema no nosso quintal, ou minimizá-lo, mas se calhar, se não houver uma visão global do problema, uma vez mais, como muitas outras políticas, e nas ambientais é sempre um dos temas, podemos simplesmente estar a fazer com que, curiosamente, o problema dos fluxos de animais importados ou exportados para outros países vão para países emergentes e que até muitas vezes são mais sensíveis ambientalmente. E parece haver algum sinal, nomeadamente alguns países tropicais começam a ter alguma classe média desenvolvida e abastada e capacidade de comprar coisas, que ambientalmente têm sempre políticas mais frágeis, mas têm ecossistemas que, sendo muito complexos e biodiversos, são também eles muitas vezes pouco resilientes, não é? Isto é o caso típico das florestas tropicais e dos meios tropicais. E pronto, basicamente é isso. Este trabalho foi publicado numa revista do Grupo Science, na Science Advances. Está disponível. Não é assim uma leitura de cabeceira, certamente, mas digamos que a narrativa, sobretudo naquelas partes mais fundamentais da introdução e da discussão, é fácil de seguir, não tem nada de difícil de compreender, está em inglês, mas é bastante fácil de seguir, e os mapas são mais ou menos aqueles que eu vos mostrei, tem mais alguns, mas são, pronto, e tenho feito alguns trabalhos com o Biclac, mas que basicamente reportam a evolução da sua distribuição e da sua problemática. E é um pouco isto, e é excelente pessoas como o Gonçalo terem publicado agora o novo guia, depois do guia do Rafael Matias, publicado pela SPEI já há 20 anos, talvez, não? E, portanto, é de facto uma área bastante importante e que devemos estar todos atentos, e reportem os vossos dados sempre, nem que seja um canário, que ainda que não tenha importância nenhuma, porque não tem capacidade de adaptação, nós nunca sabemos se um dia isso não pode mudar, e portanto a comunidade científica por um lado, mas tudo
esses dados ficarem armazenados em repositórios são bastante úteis. Não é preciso reportar galinhas, mas aves, assim que a gente vê, mesmo que a gente saiba que não tem sucesso, é sempre útil reportar, porque na prática, uns anos à frente, isso pode fazer toda a diferença e perceber qual é que é as espécies que têm capacidade de se adaptar e as que não têm e as que têm, não é? Portanto, se nós tivermos uma coisa que se chama propagal pressure, isto é o número de indivíduos que são soltos, que são libertados, porque muitas vezes há espécies que estão continuamente a ser libertadas. O periquito, por exemplo, o periquito australiano é um dos casos mais famosos, está constantemente a haver aves, toda a gente já viu periquitos em muitos sítios, mas não se consegue estabelecer. Há pouquíssimos casos de populações perto estabelecidas, acho que há uma ou duas nos Estados Unidos, mas aquilo não evolui muito, porque provavelmente, isto é a teoria subjacente que está, tem a ver que aquelas espécies que são reproduzidas já há várias gerações em cativeiro, muitas vezes já não têm a capacidade de adaptar-se ao meio ambiente selvagem. Portanto, o periquito é um dos casos mais bem conhecidos disso, haverá outros, mas é uma das hipóteses que existe e que já foi publicada em 2008 por uma equipa de investigadores espanhóis. Existe de facto um sinal, no caso das aves, que as espécies que têm sido introduzidas, se forem de populações que já são criadas há vários anos em cativeiro, a facilidade que elas têm de se adaptar é perto do zero. Tá? Pronto. Mas mesmo assim é bom reportar, porque nós não sabemos que o mundo está sempre em mudança, o ambiente também, se não haverá uma altura em que isto muda e, portanto, é sempre útil. Obrigado, ao vosso dispor agora, por perguntas e tudo mais.